O Pedro já está entrando. Boa tarde, Pedro. Tudo bom? Boa tarde, tudo bom, Eduardo? Como vai? Ah, graças a Deus, tudo bem. Na batalha. Tá me escutando bem? Estou te ouvindo muito bem, Pedro. Ótimo. Deixa eu só limpar aqui que eu acho que essa câmera tá com. Pronto. Pronto, vamos ficar aqui mais um tempinho, aguardando o pessoal entrar, enquanto a gente vai batendo nosso papo. Como é que tá? Eu tô feliz porque já falo da empresa, né? Como você sabe, a gente foi internado aí agora por decreto desde a semana passada e já voltamos aqui a, a, a parte do sair do home office, né? Pelo menos eu já tô por aqui. Ah, legal, legal. Todas as empresas têm, na verdade, se adaptado, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai poder falar para a nossa audiência quais os cuidados aí que vocês estão tomando, né? Mas é uma semana de adaptação, né, Pedro? Porque vocês tiveram que ficar parado quanto tempo aí? A gente ficou do dia 20, deu mais ou menos 34, 35 dias, pelo que eu estava contando aqui. A gente começou do dia 20 de março, né, quando realmente foi o isolamento social, até quinta-feira da semana passada. Então deu mais ou menos acho que uns 35 dias mais ou menos. 100% Entendi, fechado fisicamente, né? Não, entendi. não trabalhando, porque os negócios não pararam, a gente vai falar bastante sobre isso. Ah, legal. Deixa eu te falar, deixa eu ver, a gente já está aqui, ainda faltam 2 minutos, né? Onde que O pessoal já começou a entrar. Viu o Marco Dermartini é? entrando aqui agora. Ah, legal. Associado Nosso nosso amigo Marco. também. A gente vai Orlando bater um papo Vento. com ele, é o Orlando. O Marco, a Quanto gente tem tempo uma não vejo live com o também. Marco já marcado para terça que vem. A Ô, gente maravilha. depois anuncia aí, assim que tiver tudo certo, a live com o Marco. Pedro, temos uma live muito importante na quinta-feira. Vamos falar com o diretor de habitação da Caixa Econômica Federal, o Matheus. Ele vai poder falar para a gente todas as ações aí da Caixa Econômica Federal nesse período de pandemia, no sentido de preservar o caixa das empresas, né? Olha o Pedro Ávila aí, chegando também. Então, eu acho que essas nossas conversas, esse ADM Debate, a intenção é essa mesmo. A gente poder passar para... Aí, Orlando, um grande abraço também. Poder passar... O Paulo está aí também, Paulo Fernandes, Paulo Muniz, legal. A gente pode Empreendimento passar... Brasil, Felipe Matias, bacana. Legal. A gente pode passar muitas das informações que a gente vive no dia a dia, né? Essa é a intenção. O mercado imobiliário é bem complexo, né? Como a gente gera bastante emprego, né? E como é importante esse movimento nosso de permanecer gerando riqueza, gerando renda, para que a nossa cidade se recupere a sua economia, principalmente, que sofreu um baque aí com essa pandemia. Mas eu acho que a gente já pode começar aí, Pedro. Primeiro, eu queria te Vamos lá. agradecer, Pedro, um grande amigo nosso. Apesar de ser jovem, muita experiência no mercado imobiliário, tem muita experiência tanto no setor de locação como de vendas e lançamento, né? De sócio-diretor da Beira-Mar Imóveis e, e tem, tem lutado bastante para alterar os processos da empresa dele e permanecer nesse mercado imobiliário que vai mudar tanto. Já estava em mudança, mas vai mudar ainda mais mais rápido ainda depois dessa pandemia, né? Então, eu queria te agradecer, viu, Pedro? E fica à vontade para fazer uma abertura e depois a gente entra no nosso papo, tá bom? Maravilha, Eduardo. Eduardo, eu que agradeço, fico muito lisonjeado com o convite. Primeiro, parabenizar o trabalho que você vem fazendo na ADEME, né? A ADEME que é uma entidade tão importante para o setor imobiliário e para o setor de incorporação imobiliária.
Você trouxe aí um dinamismo, já entrou forte no mundo digital, trazendo todo mundo aí para as reuniões virtuais, né? Acho que está sendo um sucesso enorme. E com a inovação também das lives, né? Trazendo aí pessoas que compartilhando bastante conteúdo de qualidade, que eu acho que o nosso mercado precisa, ainda mais no momento de tanta mudança, tanta transformação. Então é uma satisfação, é um prazer. A ideia é que a gente bata um papo, a gente sem dúvida vai ter vários amigos aqui, e estamos abertos para discutir, falar um pouco do que a gente tem feito e um pouco da nossa visão do mercado. Queria falar também que até 2 anos atrás eu fui presidente da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que reúne quase 50 das maiores imobiliárias do Brasil, uma em cada cidade. A Beira-Mar é a única representante aqui no DF. E a gente está muito conectado com o que está acontecendo nacionalmente no setor imobiliário, como essa pandemia tem impactado outros mercados, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre, e o que tem sido feito também para diminuir um pouco aí desses impactos. Enfim, então vai ser ótimo que está nesse quase 60 minutos aqui de bate-papo com você e com a nossa audiência. Obrigado aí, Pedro. Vamos ver. Primeiro, só cumprimentar o Fábio, a nossa audiência lá do Maranhão. Sinduscom Maranhão, deu um oi aí. Que maravilha. Gente do Brasil todo. Do Brasil todo. Pedro, vamos falar, como não podia deixar de ser, né, de um assunto que é notícia diariamente, né, que é a Covid-19. Há um pouco mais de um mês e meio atrás, essa situação que impacta o mundo inteiro chegou com tudo no nosso país e mudou a nossa forma de trabalhar e de produzir. Por exemplo, a gente tem ressaltado aqui, as nossas consultoras tiveram que mudar todo o procedimento interno de forma a proteger os trabalhadores, evitar aglomerações, uma maior higienização. Eu costumo falar 3 turnos de refeição de forma a afastar os funcionários e preservá-los, né, e manter o emprego deles. O importante é que a gente tenha conseguido trabalhar com segurança dentro dessa nova forma de trabalho. Vocês retornaram, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da live, a partir de sexta-feira, né, com as imobiliárias. Quais os cuidados que as imobiliárias têm tomado com os seus colaboradores, Pedro? Quais as mudanças principais que uma imobiliária tem sentido nesse momento? Primeiro, logo no início da pandemia, a gente teve que fechar todas as nossas unidades. Nós temos 4 aqui hoje no DF, né, no plano piloto, Águas Claras, Taguatinga e no Gama. Colocamos todo o time no trabalho remoto e continuamos trabalhando de forma remota. Acho que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre tecnologia, como que a gente se preparou para isso. Mas a gente fez um plano de ação. No início a gente formou um comitê de crise para fazer gestão sobre todas essas mudanças, e agora a gente se preparou para o retorno. A gente já estava se programando para o dia 4, quando está previsto a abertura de todo o comércio no Distrito Federal, e a gente acabou sendo surpreendido positivamente. O setor veio trabalhando para abrir já antes, né, porque a gente entende que o nosso setor, a gente não gera aglomeração, a gente atende geralmente os clientes 1 a 1. Então a gente veio se preparando. A gente abriu na sexta-feira, fornecendo máscara para todos os nossos colaboradores e para os nossos corretores associados, e também para os clientes que visitam as nossas unidades ou os estandes de venda dos nossos parceiros incorporadores. A gente decidiu também manter grande parte do time administrativo em home office ainda. Então as nossas unidades estão ainda com poucas pessoas trabalhando fisicamente. A gente continua trabalhando de forma remota. Era um trabalho que na Beira-Mar a gente já fazia de forma recorrente, as reuniões pelos aplicativos, então o time já estava acostumado. E acabou que a gente descobriu, né, acho que a maior parte das empresas, que funciona muito bem trabalhar de forma remota, se tiver um modelo de gestão organizado, né. Eu acho que essa crise gerada por essa pandemia acabou trazendo aí muitos aprendizados para muitas das nossas empresas do setor imobiliário. Então,
a gente está preparado para atender o cliente, atendendo um a um, fazendo agendamento. Nas visitas aos decorados, aos imóveis, os corretores estão usando máscara, e também a gente tem aconselhado usar Propé, né? Quando não é decorado, às vezes um imóvel pronto, levando o Propé, e ficando com um afastamento do cliente. Agora, a tecnologia tem ajudado bastante, né, Eduardo? Quando o cliente não quer fazer a visita presencial, a gente tem usado os aplicativos, ou mesmo fazendo visita virtual por meio da videochamada do próprio WhatsApp. Então, isso tem ajudado bastante a fazer com que os profissionais, os corretores do mercado imobiliário, continuem atendendo quem precisa morar. Eu tenho falado bastante que nós temos um papel social de dar acesso à moradia. As pessoas, com pandemia ou sem pandemia, precisam morar, né? Tem gente que está com filho nascendo que precisa de um apartamento maior, tem gente que vai casar que precisa de um novo imóvel, ou que casou recentemente, e o corretor tem esse papel de dar justamente acesso à moradia, e a gente precisa dar acesso à moradia colocando a segurança tanto dos nossos colaboradores e corretores, como dos clientes em primeiro lugar. E é assim que a gente tem feito. Acho que o governo aqui do GDF tem feito um bom trabalho, né? Eu sei que você, pessoalmente, representando a ADEME, tem tido uma interlocução grande com o governo, justamente, e eu acompanhei de perto, propondo a retomada de uma forma segura. Eu acho que isso é importante para a economia da nossa cidade e para a saúde, segurança da saúde das pessoas. Então, a gente acredita que essa retomada gradual e organizada vai ser bastante positiva. Perfeito. O Pedro, uma coisa que eu tenho repetido constantemente. O nosso grande desafio, depois da abertura das imobiliárias, é que consigamos trabalhar da mesma maneira que vemos trabalhando na construção civil desde meados de março, com segurança. Nosso grande cuidado com os clientes e com os nossos colaboradores é que vão fazer com que permanecemos abertos. E eu tenho falado demais, era muito difícil trabalhar, o setor trabalhar sem a abertura de imobiliárias, né? Porque é parte do processo de compra e venda de imóvel. Então, nós tocávamos a obra, fechávamos os negócios, mas sem a presença do cliente, por mais que a tecnologia hoje em dia auxilie, é muito mais difícil fechar. Essa é a nossa expectativa, né? Que essa abertura venha trazer mais vendas para o mercado. Nós estamos confiantes nisso, ainda não podemos medir isso, porque é muito recente, é sexta-feira passada, mas a nossa expectativa é essa, né? Pedro, vamos falar um pouquinho de mercado imobiliário, tá? Nós vimos o ano de 2019 que foi espetacular, né? Aqui no Distrito Federal nós tivemos mais do que quase 2,5 bilhões de reais em VGV de lançamento, né? Mais que o dobro do ano de 2018, né? E os 2 primeiros meses desse ano de 2020 vinham seguindo os mesmos passos de 2019. Como que foi para Beira-Mar o 2019 e como você estava sentindo o 2020? Para depois a gente passar de qual foi o impacto dessa pandemia nos negócios aí da Beira-Mar. Então, Eduardo, a gente vem de 4, 5 anos de uma recessão econômica no Brasil, né? Acho que quase 5 anos de queda do PIB do Brasil, 5 anos que o nosso setor, todos os setores sofreram bastante. A gente sabe que o setor imobiliário, a macroeconomia é fundamental, é importante, então geração de emprego e renda, né? A questão do crédito imobiliário, né? A taxa de juros baixa, e a gente viu de 2018 para 2019 um grande avanço, né? A gente percebia um Brasil muito melhor, com um índice de confiança maior, as empresas voltando a contratar, aumentando o nível de emprego.
e, consequentemente, o nosso setor começou a sentir isso de forma muito expressiva. O ano passado, a gente percebeu um crescimento de 38% no volume de vendas, que foi um crescimento já bastante substancial. E nos 2 primeiros meses de 2020, a gente vinha com um crescimento de 50% com relação ao mesmo período do ano anterior. E os números da ADEME, né, mostravam que o consumo do estoque, então o volume de lançamentos aumentando, mas as vendas acontecendo e o estoque da cidade diminuindo. A gente começou o ano com, acho que, o menor nível de estoque, aí até com dados da própria ADEME, históricos, né? Se eu não me engano, 3 mil imóveis, 3 mil A gente fechou, viu, Pedro, o IVV de fevereiro, cerca de 2.800 imóveis em oferta. Isso é o mínimo histórico da oferta do mercado aqui do Distrito Federal. Não temos notícia de um estoque tão baixo. E é explicado por quê? Porque, em que pese nós batemos recordes de lançamento ano passado, nós também vendemos bastante ano passado, né? A gente não conseguia repor o estoque, né? Isso é bom, mas também é ruim, né? O ideal é que a gente consiga recompor o estoque para que tenha um estoque regulatório, né? Exatamente. Eu acho que, falando justamente desse contexto, quando a gente observa hoje o nível de estoque que tem em Brasília, é um estoque muito baixo para uma cidade de mais de 3 milhões de habitantes, né? Com o poder de renda e o perfil de renda que a gente tem. A gente observa que no passado a gente vendia 5 mil, 6 mil unidades, que isso era um estoque saudável. A gente falava até de 8 mil unidades antes do boom, que é o que a gente tinha em estoque. Então, assim, a gente chega no menor nível de estoque, numa economia retomando, o menor taxa de juros também histórico. E o que começou a acontecer? O volume de vendas começou a crescer. O volume de lançamentos crescendo. A nossa estimativa no pré-coronavírus, só na Beira-Mar, eram mais de 10 lançamentos para esse ano. Então, a gente já fez esse ano 2 lançamentos. E a gente tinha pelo menos mais 8 já certos, contratados, projeto aprovado, em fase já de estruturação para lançamento nas mais diversas regiões. A gente está falando que o mercado ficou muito concentrado nos últimos anos no Noroeste e que as outras regiões voltando a lançar. Águas Claras, por exemplo, né, que estava com um volume de obras pequeno. Águas Claras, que a gente sabe que já foi no passado o maior canteiro de obras na América Latina, estava nos últimos anos com 1, 2, 3 obras. E a gente agora, nesse novo momento, já com uma grande previsão de lançamento, com o mercado com uma grande demanda. E aí, de repente, acho que o mundo é pego de surpresa com essa pandemia, né? A gente começou, acho que, a ter um impacto maior quando a gente realmente teve o isolamento aqui em Brasília social. Isso, porque aí a gente... Hein, Pedro, pode entrar nesse assunto. Conta pra gente como que foi, qual que foi o impacto inicial e como tem se comportado a venda de imóvel nesse período de pandemia, após esse início bem otimista e bem virtuoso do nosso mercado, né? Maravilha. Eu acho que foi importante a gente falar do pré-coronavírus, para depois a gente falar também do pós-coronavírus, né? Porque a gente tem que depois olhar para a base que a gente tinha de mercado. Eu trouxe até alguns números aqui que eu acho que evidenciam bem o que aconteceu, e a gente tem conversado bastante nessa associação lá, que é a BMI, trocando muita ideia dos números nacionais, e os números têm se repetido bastante, Eduardo, nos outros estados também tem se comportado de forma parecida. A gente começou o isolamento aqui em Brasília no dia 20 de março. Se eu não me engano, no dia 12 ou 13, primeiro teve as escolas foram fechadas, e no dia 20 a gente teve o comércio, as atividades todas fechadas. A primeira semana é natural que tenha uma queda abrupta, porque as pessoas ficaram muito preocupadas, foi uma novidade muito grande, e a gente teve uma queda no volume de clientes, de leads novos, que a gente chama, que são novos clientes, possíveis clientes procurando, seja via digital, seja ligando, teve uma queda de quase 40%. Isso na primeira semana. E o volume de visita a imóveis caiu em 62%.
A gente mede todas as visitas que acontecem, a gente olha muito para dados aqui, a gente acredita que ser orientado por dados ajuda a gente a tomar as melhores decisões. Já na segunda semana, a gente teve um aumento com relação à primeira, né? É claro que a base tinha caído muito, o volume tinha caído quase a zero, né? Caiu 60%. A gente teve um aumento de 23% do número de leads e cresceu com relação à semana anterior 50%. A gente voltou a uma base de 40% mais ou menos do que era o padrão de visitas da semana, de forma geral. E aí é importante falar que eu falo da nossa operação de forma completa de vendas de todas as regiões da DF, tá? Isso é uma média. Na terceira semana, a gente caiu de novo o volume de clientes, de leads, caiu mais ou menos 20%, e a quantidade de visitas se manteve a um patamar de 40%, 45% do que era o patamar de visitas de uma semana normal, tá? Então, se a gente faz 100 visitas, a gente estava fazendo ali 35, 38, quase 40 visitas na semana. Ainda com um número de visitas, e aí eu vou explicar depois os porquês das nossas percepções disso. Tá bom. A quarta semana, Eduardo, que foi a melhor semana, a gente cresceu 100% o volume de leads. A quarta semana foi do dia 13 ao dia 19. O volume de leads voltou basicamente ao que era antes. Por que que a gente começou... Você está me dizendo que na quarta semana você já tinha a mesma quantidade de leads pré-crise. É isso que você disse agora? Pré-crise, pré-coronavírus. Na quarta semana. O que a gente entendeu? Que voltou a ter atividade, as pessoas procurando o imóvel, talvez com tempo disponível, talvez aquele medo inicial tenha diminuído, né? E o volume de leads voltou a acontecer. Eu acho que tem um fator importante. A gente percebeu que o custo do lead caiu. Por quê? Porque diminuiu a quantidade de anunciantes, né? Muitas empresas reduziram o investimento em mídia nesse momento, então o custo desse lead ele caiu. Tá? Esse eu acho que é um ponto importante também. Interessante. E o nosso volume de visitas voltou para um patamar de 80% da normalidade. Tá? A quinta semana foi a semana passada. Foi uma semana que o nosso volume de leads aumentou em 7%. Então, hoje, eu diria que nós estamos 7% acima na procura por imóveis do que a gente tinha antes do coronavírus. Tá? Só para as pessoas que às vezes não estão muito familiarizadas com o mercado imobiliário, isso significa que a gente tem 7% mais pessoas interessadas em imóveis, buscando imóveis, entrando de alguma forma, gerando procura digital. É isso que você está dizendo para a gente, não é? Importante, boa tradução. Às vezes a gente está tão dentro do mercado e a gente tem aqui audiência que não é do segmento imobiliário. Exatamente isso. Se a gente voltar 5 semanas antes quando não existia coronavírus, um mercado bom, essa última semana a gente teve um crescimento de 7% mais pessoas procurando imóvel. Né? Isso por meios digitais e ligações. Tá? Um primeiro contato, novos clientes. Tá? O volume de visitas na semana anterior, apesar de ter crescido 7% a procura, ainda está 80% do nível normal de visitas que a gente tinha anteriormente. E é natural, Por que né? isso? Natural isso, né, Pedro? No meio de uma crise. A gente ainda tem muitas pessoas que não estão saindo de casa, que estão preocupadas em fazer uma visita ao imóvel. É muito natural, a saúde realmente está em primeiro lugar. A gente ainda tem um público que está receoso, que quer entender mais como as coisas vão acontecer. Então, a gente acredita também que o tempo do cliente que liga procurando imóvel para o tempo que ele vai visitar, esse tempo cresceu. Se antigamente ele ligava e já visitava o imóvel no mesmo dia, agora ele está buscando conhecer todos os detalhes da região, de todos os imóveis, para ter uma visita mais certeira. Então, a visita se tornou mais qualificada. O cliente que está visitando é o cliente que realmente quer comprar. Hoje, o cliente que sai de casa para visitar um stand, uma unidade decorada, para visitar um imóvel, ele realmente quer comprar. Né? E a gente tem percebido que a conversão de visita para venda
aumentou bastante. Posso entender, então, que o cliente aprendeu a utilizar melhor as ferramentas digitais de busca de imóvel, né, Pedro? Sem dúvida. E o cliente ele está mais consciente. O cliente ele está pesquisando ainda mais. O cliente já pesquisava, né? A gente já falava antes no segmento imobiliário que o cliente chegava no stand muitas vezes dando aula para a gente. Sabia tudo, porque a internet deu acesso à informação e a informação fez com que o cliente chegasse preparado para comprar o imóvel. Perfeito. O que está acontecendo agora? O cliente agora ele está ainda mais preparado e ele está visitando o que ele realmente acha que vai comprar. Então, a quantidade de visitas totais diminuiu, e a gente acredita que isso é uma tendência no médio prazo, mas as visitas que acontecem são visitas de clientes que a gente chama no mercado quentes. Clientes que realmente querem fazer proposta, querem negociar. Excelente notícia. Pedro, vamos mudar um pouquinho de assunto, depois a gente volta para a venda, porque nós temos sido muito procurados também em busca de informação sobre locação. A Beira-Mar tem uma expertise em locação muito grande. Como que tem funcionado o mercado de locação, né? A gente viu aí várias movimentações, inclusive da Câmara Distrital, no sentido de produzir uma lei para possibilitar renegociação, uma lei completamente inconstitucional e desnecessária, mais do que inconstitucional, ela é desnecessária, porque tudo que ela previa já podia ser vislumbrado no Código Civil, mas que só gera confusão e dificuldade na conversa entre as partes. Conta para a gente, inclusive a ADEME entrou com uma solicitação ao governo do Distrito Federal solicitando o veto dessa lei do governo do Distrito Federal, sempre em busca da segurança jurídica, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho disso, como que está funcionando o mercado, o mercado de locação do Distrito Federal, por favor. Eduardo, acho que bem lembrado, a gente, num momento tão desafiador, né, a gente espera muito dos nossos políticos que ajudem a gente com leis que ajudem os setores, né? Infelizmente, a gente viu acontecendo aqui no Distrito Federal uma proposição aí de um projeto de lei que realmente, na nossa avaliação, não fazia muito sentido. Isso gerou até uma repercussão nacional muito negativa, né? A gente foi bastante procurado pelos estados questionando que projeto de lei era esse, que no fim do dia a proposta era o que você falou, algo que já pode ser feito, né? Que é o quê? A negociação entre as partes. A gente tem uma grande carteira de administração de imóveis, a gente administra imóveis residenciais e comerciais, e a gente sabe que uma série de pessoas foram afetadas nessa crise. Seja os negócios por perda de receita, seja pessoas físicas que são autônomos e que nesse período ficaram paradas e sem receita. E aí foi natural que a gente tivesse uma série de pedidos de renegociação dos valores dos aluguéis nesse período. E o que a gente tomou como decisão que é o que a gente sabe fazer, nós como administradores de imóveis, profissionais do mercado imobiliário e corretores, nós somos negociadores acima de tudo. E a nossa recomendação e o que a gente discutiu com o setor foi negociar caso a caso, entender todos os casos para achar o melhor termo para as partes. Né? A gente, até o momento, para você ter uma ideia, a gente já renegociou aproximadamente 175 contratos com clientes. Então, a gente entende que a gente tem que equilibrar as relações. Mas a maioria é comercial, não é, Pedro? A grande maioria da renegociação é comercial, 95%, né? 95% são imóveis comerciais, de negócios que foram fechados por causa do decreto e que não tiveram receita nenhuma durante 30, 40, 45 dias e que realmente não tem condição de pagar o aluguel. Ou não tem condição de pagar o aluguel todo. Né? A gente viu aí uma pesquisa que saiu, saíram várias pesquisas, o Itaú soltou uma pesquisa falando dos negócios afetados, a Elo Cartão soltou uma pesquisa muito bacana falando como os setores são afetados, e a gente sabe que tem setores mais afetados e setores menos afetados. O setor de alimentação,
de restaurantes e bares foi muito afetado. E a gente acabou ficando aqui com um caso bem emblemático, Eduardo, que eu acho que demonstra isso. Uma pizzaria, que é cliente nosso há mais de 16 anos, no mesmo imóvel, que nunca atrasou nenhum aluguel e que ficou sem vender nenhuma pizza durante todo esse período de fechamento. Como pode pagar o aluguel total dessa forma? Então, o que a gente fez? Um cliente bom, a gente negociou. Por outro lado, a gente também tem que entender o equilíbrio das relações, porque os proprietários de imóveis, e aí eu posso falar isso com propriedade, grande parte dos proprietários de imóveis que a gente administra só tem um imóvel e muitos vivem da renda desse imóvel. Como também, do outro lado, a gente tirar 100% dessa renda no mês. É algo muito complexo. Então, o que a gente fez? A gente negociou caso a caso. Casos de negócio muito afetados, alguns casos tiveram 50% de redução, teve caso que teve 25% de redução, né? Teve caso que não teve redução, que foi só parcelamento. Pegou uma parte do aluguel e parcelou mais para frente para ajudar no pagamento do aluguel desse mês. Então, a gente acredita que o bom senso e a negociação é o melhor caminho. Felizmente, até o momento, a gente não tem nenhum caso, Eduardo, de litígio para discutir valor de locação. A gente conseguiu negociar e a gente tem conseguido chegar no melhor caso, seja para o inquilino, seja para o proprietário. Usando o bom senso, usando a negociação como premissa para que as relações continuem. O proprietário não quer perder o inquilino, né? Porque quem vai conseguir alugar um imóvel no meio desse momento agora é mais complexo, se for principalmente um inquilino bom, e o inquilino que tem um negócio estabelecido também quer continuar lá produzindo, e a gente espera que essa crise não seja tão longa, né, que logo volte a produzir, e a gente tem a expectativa já aí no dia 5, dia 4, de ter a reabertura do comércio aqui em Brasília. Então, esse é um pouco do cenário de locação e como a gente tem conduzido, a gente e tem tido bastante êxito nessas negociações. Então, perfeito, Pedro. Vamos conversar agora um pouquinho. Gente, primeiro eu gostaria de falar para vocês que por volta de 6h45 a gente vai abrir para perguntas, tá? Então é importante que vocês vão colocando as perguntas aí para que a gente possa responder algumas a tempo da gente encerrar a nossa live. Então, por favor, quem tiver alguma dúvida que queira perguntar ou para mim ou para o Pedro, fiquem à vontade de colocar. A gente vai ter um espaço aqui para tentar responder, se a gente souber, né, Pedro? Se a gente não souber, a gente pesquisa e depois fala, sem problema. Eduardo, eu vou aproveitar para fazer um convite aí para as pessoas. Eu estou vendo aqui bastante gente seguindo a gente que talvez não conheça a ADEME ou não siga a ADEME. Convidar para seguir a ADEME, né? A ADEME reúne, acho que 80%, 90%, né, do mercado de corporação do Distrito Federal. Então, seguir lá o perfil da ADEME, que tem sempre novidade. Eu acho que fazer um convite, eu estou vendo bastante gente que não é do setor imobiliário, que pode estar ser informado o tempo todo aí sobre o setor imobiliário e o setor de incorporação. Vocês vão perceber, ao seguir a ADEME, que a nossa atuação é muito mais ampla só do que o mercado imobiliário, né? A gente tem uma luta histórica, viu, Pedro? Você acompanha há muito tempo, né? Pela legalidade e pela formalidade, né? Nós temos trabalhado também pela melhoria de ambiente de negócios, e quando a gente fala ambiente de negócios, não apenas do mercado imobiliário, e sim de todo o arcabouço legal, tanto de forma distrital quanto federal. Então, a nossa atuação é sempre muito transparente e está presente nas nossas redes. Voltamos o vídeo. Então, vai ser um prazer ter todos nesse mercado, nos seguindo, e vocês verão a nossa atuação sempre de maneira muito transparente. Obrigado pela lembrança, viu, Pedro? E um reforço importante, né, Eduardo, que é fundamental, e eu tenho muito orgulho de fazer parte da ADEME e que todas as empresas da ADEME só fazem projetos legais, dentro da legalidade, que defendem Brasília, né? A gente acabou de passar pelo aniversário da nossa cidade, eu sou daqui, Eduardo, não sei se você já nasceu aqui em Brasília? Sou o primeiro presidente brasiliense da ADEME. Os outros presidentes eram brasilienses de coração. Né? Então, a gente
nascido em Brasília. Então, a gente passou agora pela Universidade de Brasília e realmente as empresas da ADEME fazem a cidade, né? O que a gente faz muda a cidade, né? Então, se a gente olhar 10 anos atrás, não existia Noroeste, 10, 11 anos atrás, o que o Noroeste está se transformando, um bairro bonito, novo, projetos inovadores. A gente agora tem outros projetos aí, né, Eduardo? Não sei se a gente pode divulgar, mas outros projetos que vêm em Brasília, a cidade está crescendo, a gente trabalha muito próximo do governo para desenvolver a cidade, e eu falo muito isso. O nosso papel, a gente tem a oportunidade do segmento imobiliário de transformar a cidade e de fazer e colaborar para que Brasília seja uma cidade melhor para viver, para as pessoas morarem, uma cidade com qualidade de vida. E eu tenho muito orgulho de falar que a ADEME luta por isso todos os dias, né? E que você lidera a gente nessa busca e nessa luta. Perfeito, Pedro. A nossa luta sempre é pela cidade sustentável e também pelo desenvolvimento econômico, que no nosso entendimento é a única forma de se gerar prosperidade na nossa cidade e no nosso país. Pedro, vamos falar de futuro agora. Podemos até responder uma pergunta aqui. A Helena pergunta aqui. Vamos responder agora, Pedro. Como está o comportamento dos incorporadores com a pandemia? Houve prorrogação de lançamentos que estavam previstos para o primeiro semestre? Né? A Helena perguntou para a gente, nossa amiga Helena. Ô, Helena, na verdade, a gente está impossibilitado de fazer lançamentos, né, da forma tradicional por conta do decreto do governador. Então, aquela forma que nós tínhamos de reunir as pessoas juntos com os corretores, a gente não pode mais fazer. Mas, por exemplo, um associado nosso, a Direcional, esse fim de semana fez um lançamento inovador, né, que foi 100% digital. Né? Então, para que saibamos o comportamento efetivo dos lançamentos em 2020, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência e aguardar como vai se comportar essa pandemia ao longo do ano. Porque realmente, a gente tem uma impossibilidade até legal de trabalhar da forma que a gente trabalhava e os meios digitais ainda estão sendo desenvolvidos. Quer falar alguma coisa sobre isso, Pedro? Vou dar uma contribuição aqui. Eu acho que o setor, as pessoas estão perguntando muito, né? Brasília, a gente estava falando, vinha com volume grande de lançamentos, e aí? Vão continuar tendo os lançamentos, né? Eu posso falar aqui pelos nossos projetos, Eduardo, não pela ADEME, mas pelos nossos projetos que a gente tinha para lançar. A gente está analisando muito alguns fatores, né? Como é o produto, qual é o projeto, qual é a demanda que tem, se já existia uma demanda, se a gente já tinha um trabalho prévio, e para alguns casos a gente está com alguns incorporadores mantendo o lançamento. Então a gente deve ter aí até maio, junho, de 1 a 2 lançamentos, mesmo nesse cenário talvez mais adverso, mas porque a gente tem observado que tem a demanda de compra, né? Tem a demanda pela compra do imóvel, então se tem a demanda, faz sentido lançar, né? E é claro, assim, já falando um pouco de futuro, particularmente com os incorporadores que a gente trabalha, a gente tem sim planejado lançar no segundo trimestre, talvez adiado um pouquinho, né? Mas no segundo semestre os lançamentos vão acontecer, sim. É claro que num modelo muito diferente. Você falou, não é mais um lançamento aglomerando, colocando todo mundo dentro de um stand de vendas. É um lançamento mais digital. Então, alguns lançamentos postergados, mas ainda vai ter lançamento acontecendo nesse momento. Lançamentos que tinham demanda já configurada, né? Tinha trabalho, tem cliente, comprador. Vai ter um outro lançamento acontecendo nesse momento, sim. Legal. Pedro, mais uma pergunta para você. Seu xará da Paulo Otávio, Pedro Ávila. Pedro, com o advento do coronavírus, o que muda no conceito de moradia? As famílias vão querer apartamentos maiores em função da tendência de pessoas trabalharem home office? Boa pergunta,
Pedro Ávila não podia ver pergunta melhor, né? Básica jamais. Básica jamais. Olha, eu vou tentar dar uma visão, eu acho que não tem resposta correta, mas vou dar uma visão do que a gente está percebendo do comportamento nesse momento que as pessoas estão confinadas, né? A gente está soltando, a gente mesmo, a Beira-Mar, soltou um vídeo agora recente, valorizando a moradia. Nunca foi tão importante o lugar que a gente mora. A gente nunca deu tanto valor para a nossa moradia. E isso trouxe também reflexões, né? Reflexões do tipo, e a gente tem observado, eu tenho um lugar para trabalhar e fazer home office, né? Talvez isso seja um dos pontos de novos produtos imobiliários nas plantas dos apartamentos. O home office, a gente já percebeu que funciona, é uma tendência que vai continuar. A gente tem visto várias empresas que estão já definindo que mesmo depois que acabar a quarentena, vão continuar com parte do time home office, porque viu que dá certo. Então, vai ter um impacto nos espaços físicos comerciais. O impacto, talvez, as empresas vão utilizar mais o espaço para experiência, ou não vão precisar de tanto espaço, talvez. Mas nos espaços residenciais, a gente vai ter que começar a pensar, Eduardo, quando estiver projetando, a gente está pensando aonde a pessoa vai trabalhar? Tem, por exemplo, brinquedoteca, tem um espaço para o meu filho ficar enquanto eu estou trabalhando? Porque a gente tem visto que é desafiador trabalhar junto com o filho, né? Porque desconcentra, né? É complexo isso. Então, isso é sem dúvida um fator que a gente está vendo. Com relação a apartamentos, o que pode surgir de demanda, de novas demandas? A gente acredita que imóveis com mais área de lazer, né? Então, varanda gourmet, que foi uma moda lá atrás. Poxa, varanda é uma coisa que, sem dúvida, as pessoas estão pedindo mais, né? Que é um afresco, um terraço, cobertura linear, né? Cobertura ou cobertura duplex. Talvez a gente sabe que às vezes as coberturas no Noroeste eram as últimas a serem vendidas. Talvez isso mude, né? As coberturas talvez passem a ser mais valorizadas. Outra coisa que a gente tem observado, casas, talvez as pessoas procurem mais por casas. Imóveis em condomínio fechado, onde eu possa descer, respirar um ar livre, talvez seja algo que cresça, tem uma demanda maior. Então, é difícil falar só com relação ao imóvel maior, porque quando a gente fala de aumentar o imóvel, a gente também impacta em outras questões como renda, possibilidade de compra e de aquisição. Isso, custo de construção, né? Tudo isso é impactado. Então, a gente tem que equilibrar o desejo, a necessidade do cliente de moradia, mas com a possibilidade de compra também. Uma pergunta que me fizeram recentemente, e que eu participei, na verdade, de uma discussão a nível nacional, foi com relação ao compartilhamento dos espaços. A gente vinha com uma tendência grande do compartilhamento, né? A economia, share economy, economia do compartilhamento. Talvez a tendência do compartilhamento continue, mas talvez a regra de como compartilhar seja diferente, né? Devido à higiene, devido aos cuidados da saúde. Eu acredito que não vai diminuir o compartilhamento, eu acho que isso é uma tendência de mundo, mas como vai ser o compartilhamento talvez mude. Eu acho que é um pouco do que eu posso tentar deixar aí para o meu amigo Pedro Ávila como um insight. Isso é uma discussão, acho que de bastante tempo. Outra pergunta fácil aqui, Pedro, para você. Ricardo Abreu. Pedro, como você vê o corretor de imóveis no mundo pós-coronavírus? Excelente pergunta. Muito boa pergunta. O papel do corretor, ao longo do tempo, vem se transformando na nossa visão. Tá? O corretor, antes, ele detinha a informação, ele gerava o cliente, ele atendia o cliente, ele fechava o negócio, ele fazia tudo, do início ao fim do processo. Já depois que os portais cresceram, que a internet vem crescendo bastante e que a jornada vem sendo cada vez mais uma jornada digital, o papel do corretor ele tem diminuído no que ele faz, mas tem se tornado ainda mais relevante na nossa visão. O que eu quero dizer com isso? E aí, falando já um pouco de futuro, essa crise traz um aceleramento da transformação digital.
Tem uma pesquisa que, se eu não me engano, é da Pricewaterhouse, que mostra o avanço da tecnologia e da transformação digital dos setores. E o setor imobiliário da construção civil no mundo é um dos que menos tinha avançado. O que deve acontecer agora, na nossa visão, Eduardo? Um avanço grande da transformação digital, de toda a cadeia, da construção civil, do setor imobiliário de forma completa. O que essa transformação digital vai gerar para o corretor? A gente acredita que a jornada ela vai ser mais digital. Por quê? Porque o cliente ele quer visitar menos, ele quer se expor menos. Principalmente se essa questão do vírus continuar por muito tempo, né, a gente vai querer se expor menos. Eu quero ir num lugar, eu vou comprar aquilo e vou embora. Então, eu vou visitar o stand de vendas que me interessa mesmo. Então, o que deve acontecer? O vídeo vai crescer, os tours virtuais vão crescer. Tudo que for de tecnologia para a jornada do cliente ser mais digital, a tendência é de crescimento. O corretor, ele vai ter que se focar em relacionamento. Eu acredito num corretor que é mais do que nunca um consultor de investimento. Eu tenho falado muito o seguinte, a XP fez uma transformação no setor de investimentos no Brasil, né, com os consultores de investimento. O corretor ele tem cada vez mais ser esse consultor, alguém que conhece profundamente o mercado. Eu acredito no corretor que é especialista, o corretor que conhece muito bem de alguma coisa. Então, vamos supor, o corretor que sabe tudo de Samambaia e que ele conhece cada rua, ele vai nos mesmos restaurantes que o cliente dele, o filho dele estuda na mesma escola, ele tem empatia com o público e o público tem empatia com ele, né? Eles se conectam. O corretor que vem de Plano Piloto, que vem de Noroeste, Águas Claras, que conhece profundamente daquilo. Então, o papel do corretor ele vai ser cada vez mais no relacionamento e na conclusão do negócio. Né? Ele que vai dar a segurança para o cliente que ele está fazendo um bom negócio. Mas a informação, os detalhes anteriores, ele vai provavelmente ter essa jornada na internet. Então, agradecer o Ricardo Abreu do Mercado Imobiliário de Natal, o Eduardo. É um dos grandes lá do setor imobiliário de Natal e agradecer ele por estar aqui com a gente. É uma referência lá do Rio Grande do Norte. Certo. Pedro, a gente começa a caminhar para o fim, tá bom? Queria responder uma pergunta aqui do Pedro Ávila. Já que os estoques estão diminuindo, poderemos ter um viés de alta no preço dos imóveis? Olha, se a gente não tiver os lançamentos que a gente espera e mantida uma demanda, porque a demanda permanece, uma vez que as pessoas precisam morar, a gente continua com as menores taxas de juros históricas de financiamento imobiliário. Né? Isso não mudou. É aquilo que o Pedro falou no começo. Essa conjuntura é importante para o futuro. Eu imagino que era isso que você queria falar. Outra coisa, o imóvel sempre tem se destacado em momentos de crise como um investimento seguro, né? É um bem de raiz. Então, a nossa ideia é sim, Pedro, que haja uma valorização por parte dos imóveis, mesmo com a crise. É lógico, gente, que a gente não está falando aqui que o setor imobiliário vai passar incólume por essa crise desse tamanho. Nenhum setor econômico irá. Mas o fato do nosso setor ter permanecido funcionando, ou seja, nós não tivemos os pesados prejuízos que, por exemplo, o comércio teve. Né? O fato das taxas de juros serem mínimas, né? O fato da taxa Selic ser baixa e renda fixa não estar tão atrativa. Isso são evidências de que fazem com que o imóvel seja realmente uma excelente opção de investimento. E aqui em Brasília ainda tem essa questão colocada pelo Pedro Ávila, que estamos no mínimo histórico de estoque, né? Então, isso faz com que acreditamos que o imóvel será, sim, mesmo com essa crise, um excelente investimento durante e pós a crise do coronavírus. Pode complementar à vontade, viu, Pedro? Eu acho que você já deu, você é professor, né? Já deu a aula completa, né? De maneira boa. Mas eu acho que eu vou complementar falando o seguinte. A gente falou do pré-coronavírus, falamos do momento coronavírus e como que pode ser o pós-coronavírus. Eu acho que é um pouco que você já respondeu. É só a gente olhar, pessoal que está aqui acompanhando a gente, se a gente falar 60 dias atrás,
A gente estava falando, o nosso crescimento de vendas esse ano era de 45%, quase 50%. O mercado vendendo, tendo lançamento. A nossa base é muito boa no pré-coronavírus. A gente está falando da menor taxa Selic. Era 4,25%, caiu para 13,75%, e a previsão da próxima reunião do Copom, que acontece, eu acho que é dia 4 ou 5 de maio, é de nova queda. A gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa no setor imobiliário, no Brasil. E aí tem uma máxima que meu pai me ensinou, que é taxa de juros baixa, mercado imobiliário em alta. Não tem jeito. Tem demanda. O crédito ajuda as pessoas a comprarem. E quando a gente fala que Brasília, Eduardo, é a segunda capital que mais cresce a população no Brasil, porque a gente tem aqui o crescimento vegetativo e o crescimento migratório, por causa do governo. A gente tem uma demanda, e quando a gente olha, e acho que é importante ressaltar que mercado imobiliário é local, a gente tem aqui gente com a gente do Brasil todo, é claro que cada cidade tem uma característica, mas quando a gente fala de Brasília, com um contexto de taxa de juros baixa e com o estoque muito baixo, é o que o nosso presidente Paulo Muniz colocou, já valorizou. Noroeste o preço já subiu, Águas Claras o preço já subiu, os preços no DF estão subindo. E a tendência realmente é de alta. Acredito, inclusive, no segundo semestre, numa retomada do aumento das intermediações. Por que que eu falo isso? Eu falo isso baseado em dados. Se o nosso volume de leads, de novos clientes, aumentou já 7% com relação ao pré-coronavírus, e o volume de visitas está crescendo gradualmente, significa que o volume de negócios também vai crescer. Né? É claro que agora, essa semana? Não, porque leva um tempo. Mas eu acredito num segundo semestre melhor, com o mercado imobiliário melhor. Eu acho que esse recado é importante. Hoje eu tive a oportunidade, a gente vai fazer um lançamento agora em maio, e eu tive a oportunidade de conversar com uma cliente que veio aqui hoje, conversar com o nosso time, com o nosso corretor, e eu falei para ela o seguinte, falei, olha, compra, porque nunca teve momento tão bom para comprar. Porque tem taxa baixa, né? Você pode conseguir agora um bom negócio, e a tendência no médio prazo é valorização. A gente não pode falar de curto prazo quando a gente fala de investimento imobiliário. A gente sempre fala de médio e longo prazo, mas no longo prazo, imóvel não tem investimento melhor do que imóvel. Maravilha, Pedro. Cara, a conversa tá boa, o tempo voou, a gente precisa ir para as considerações finais. Eu queria que você falasse assim, tentasse ser sucinto para não estourar o nosso tempo aqui da live, e aí depois eu concluo a nossa conversa. Mas, de qualquer maneira, Pedro, muito obrigado aí. Fica à vontade aí para fazer suas considerações. Dá uma mensagem aí de futuro. O que é que você vê? O que é que a gente pode esperar? Primeiro, agradecer, Eduardo, o convite. É sempre uma satisfação estar trocando ideia com você, né, conversando. A gente sempre se liga, né, e troca ideia de mercado, bate um papo. E estar no canal da ADEME aqui é ainda mais importante, mais relevante, gratidão mesmo. Eu acho que é um pouco do que eu estava falando. A gente tem que olhar, e eu queria deixar esse recado que eu comentei agora recentemente, que a gente, vamos imaginar que a gente está num navio em alto mar, ou num barco em alto mar, e todo comandante, quando a gente está em alto mar, e o mar começa a ficar muito movimentado, e o mar começa a ficar, vem tempestade, e começa a balançar muito, qual que é a regra? Olha para o horizonte. Olha para o horizonte, porque aí você não enjoa, o horizonte dá a perspectiva do que pode acontecer. E aí, o que eu queria deixar como recado final? Convidar todo mundo para a gente olhar para o horizonte. Quando a gente olha, às vezes, muito para o que está acontecendo agora, a gente acha que está ruim ou que as coisas não estão tão boas. E quando a gente olha para o horizonte, e eu falo do horizonte de 3, 4, 5, 6 meses, a gente olha e percebe que tem, sim, perspectivas boas, que a gente tem uma base econômica boa, e que a gente, no segmento imobiliário, talvez posso aqui dar uma previsão que o nosso segmento pode voltar antes dos outros,
que a gente tem demanda, as pessoas precisam morar, as pessoas continuam casando ou se separando, tendo filhos, a demanda continua, existe crédito e o nosso setor vai retomar mais forte no segundo semestre. Eu queria deixar esse recado de otimismo. E para quem está olhando imóvel, é hora sim de comprar. Agradecer mais uma vez. Obrigado, Eduardo. Obrigado, viu, Pedro? Essa mais uma ADM Debate, esse momento que a gente procura debater o nosso mercado. Gostaria de agradecer o Pedro, a disponibilidade de discutir com a gente a visão de mercado dele, com a nossa visão de mercado, de forma muito transparente. Temos consciência do papel da construção civil e do mercado imobiliário na economia do nosso país. Temos lutado para a sua permanência, sempre de forma segura, no meio de crises. Estamos passando por essa pandemia e o cuidado com nossos clientes, os nossos funcionários tem sido extremo, mas ressalto aqui que temos conseguido, com bastante sucesso, permanecer nesse caminho. Gostaria de agradecer a toda a audiência. É muito importante esse canal de comunicação e estaremos repetindo aqui muitos ADM Debate, de forma que a gente possa tanto passar o nosso ponto de vista, como esclarecer dúvidas, como a gente fez hoje. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos da audiência. Eu acho que a gente tem mais uns 2 minutinhos. Eu posso só falar uma coisa que eu não falei, que eu lembrei, que eu acho que é interessante? Quebrar a regra da discussão, Pedro. Eu vou tomar uma nota aqui. Vai lá, Pedro. Mais 30 segundos. 5 minutos? 30 segundos. Vai lá. 30 segundos. 30 segundos. Bem rapidinho. Uma coisa que aconteceu de mudança de comportamento bem interessante. A gente teve venda de imóvel durante essa quarentena de clientes que fizeram propostas sem visitar fisicamente o imóvel, como acontece no segmento de automóveis. Tá? Como é que é automóvel, geralmente? Você faz a proposta, se o dono aceita, você vai lá conhecer o carro, confirmar o carro. Você já viu o carro antes. E a gente teve venda sim, não foi uma. A gente teve mais de 3 vendas. Então, a gente observa que tem um novo comportamento e deixar esse insight aí para quem é do segmento imobiliário como uma oportunidade de um novo comportamento do cliente. Obrigado. Tá, joia, Pedro. Obrigado. Obrigado, audiência. Estaremos aqui junto novamente na quinta-feira. Um abraço a todos, uma boa noite. Valeu, um abraço.